E aí, caminhando um pouquinho mais, aí o Senhor vai aconselhar jugo desigual, né? Em Amós fala, andarão dois juntos se não haver entre eles acordo. E esse jugo desigual aqui, que fala lá em 2 Coríntios, não é de um casamento apenas, é sociedade na vida secular, nos seus negócios, com quem você está compactuando os seus interesses, né? Os seus conhecimentos, com quem você está andando. Perceba que são pensamentos diferentes, um justo e um incrédulo, não vai haver concordância nessa caminhada. O Senhor nos orienta, nos aconselha, cuidado com isso, não faça isso, e sempre Deus foi falando com o povo de Israel, olha, cuidado, se vocês não se arrependerem, vocês vão para a Babilônia, se vocês não se arrependerem, vocês vão para a Síria, vocês vão para o cativeiro, obedeçam, voltem a mim, mas o povo de dura cerviz, não deram ouvidos ao Senhor, mas quando eles estavam no exílio, eles clamavam a misericórdia de Deus. Precisava ter ido para lá? Não, era só obedecer. E os incrédulos dizem, mas que Deus é esse que castiga? Não, esse Deus é misericordioso, que dá a oportunidade de você se arrepender, porque Jesus Cristo começou justamente o seu ministério com essa palavra, arrependei-vos. João Batista está preso, o ministério dele terminou, começa o ministério de Cristo, arrependei-vos. E era isso que João Batista pregava no deserto, arrependei-vos. Deus é misericordioso, Ele não se alegra em mandar o seu povo para o cativeiro, mas é necessário, porque Ele é um Pai zeloso. Se não aprende com os ensinamentos, com a palavra, aprende com a dificuldade. E é assim que é conosco também. Quando nós não atentamos com a palavra de Deus, nós entramos em cada coisa que depois nós vamos pensar, mas se eu tivesse consultado a palavra de Deus, isso não teria acontecido comigo. Se eu estivesse firme na palavra de Deus, isso não teria acontecido comigo. Se eu tivesse consultado um irmão um irmão cristão verdadeiro, isso não teria acontecido comigo, mas eu resolvi ouvir e atentar para a vontade do meu coração, e agora eu necessito da ajuda dos irmãos em oração, para que eu possa conseguir resolver esse impasse que eu entrei por ignorância minha, por desobediência minha, por eu ser um cristão de dura cerviz. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses 3,15, eu vou ler para os irmãos, ele fala assim, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Era isso que o salmista estava vendo ali naquele momento com o povo de Israel, um momento de paz. Que o povo estava unido em paz, servindo a Deus em paz, não há conflito, não há guerra, não há dissolução, não há pensamento dobre, não. Agora o povo está em paz, por isso que o salmista olha para o povo e diz, ó, quão bom e agradável é. Traz paz, traz descanso, traz alegria. E aqui o apóstolo dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro, o mediador em vosso coração. Oh, irmãos, quando surgir uma dificuldade entre um irmão e o outro, que a paz de Cristo seja o mediador, que a palavra de Cristo seja ali, expressa ali, esclarecida ali, para que haja paz. Porque essa paz, ela é eterna. Essa paz não é a paz do mundo, é a paz que Cristo dá. É uma paz santa, verdadeira, vinda do trono da graça de Deus para nós. E o apóstolo está dizendo, olha, seja a paz de Cristo mediador em vosso coração. Está falando para a igreja. Essa paz, a qual também fostes chamados, é um só corpo. Em um só corpo, vocês foram chamados em um só corpo, através dessa paz, para exercer, viver essa paz de Cristo entre vós.
e sede agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos a Deus por nós estarmos aqui hoje. Nós precisamos ser agradecidos a Deus porque um dia Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Nós precisamos ser agradecidos a Deus porque nós vivíamos perdidos numa vida de pecado, lamaçal de pecado. Nós éramos imundos diante de Deus e o Senhor veio até nós, nos atraiu a Ele mesmo. Nós temos que ser agradecidos porque Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós temos que ser agradecidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que despiu-se da sua glória e tornou-se homem, carnal, esteve aqui sim, sofreu aqui sim, coisas que nós nunca passamos e vamos passar. Ele passou por tudo, cumpriu toda a lei e se entregou na cruz ali, morreu, mas o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso que o apóstolo está dizendo, e sede agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos a Deus, todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Quantos mais nós vivermos aqui, isso é maravilhoso, porque nós não sabemos quanto tempo mais nos resta aqui, então nós temos que ser agradecidos hoje. Só assim haverá união no corpo de Cristo, quando nós vivermos e exercitarmos essa paz tão maravilhosa que o apóstolo diz, olha, que ela seja mediadora em vosso coração. E aí no 16 ele diz, habite ricamente em vós, habite, deixe a palavra de Deus habitar em você, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Que sabedoria é a nossa, senão a palavra de Deus? Que sabedoria nós temos, senão a do alto? Não é sabedoria terrena, é sabedoria celestial. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Que nós possamos entender, irmãos. E terminando, só deixar para os irmãos, tinha muito mais coisas, mas essa união, nós vamos perceber que ela só existe em Cristo. Porque se nós lermos, eu não vou ler, mas em Efésios 2, lá 11, fala que Cristo é Ele que uniu e une até hoje gentios e judeus num só corpo, um novo homem, a igreja. Diante disso, o Senhor nos ensina, irmãos, tudo isso. Ele nos exorta a seguirmos todos os seus ensinamentos, para que Ele, através do Espírito Santo, nos conforme à imagem do Seu Filho, Jesus Cristo, e com isso, cheguemos à perfeição de Cristo. É o Senhor que nos aperfeiçoa, a imagem do Seu Filho. E aí nós vamos ver, irmãos, na vida de Abraão, que depois de 13 anos, Deus, sem falar com Abraão, 13 anos, do nascimento de Ismael, 13 anos Deus ficou sem falar com Abraão. O Senhor aparece para Abraão, ele já está com 99 anos. E o Senhor diz para ele assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso aí está em Gênesis 17, 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito é obediente. Porque Abraão, até aquele momento, ele não obedeceu a palavra de Deus. Deus disse que daria para ele um filho, um herdeiro, mas ele buscou meios para isso. Não são os nossos meios, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Anda na minha presença e ser obediente. É isso que o Senhor quer da igreja, obediência. Quando a igreja obedece à palavra de Deus e caminhamos juntos de acordo com a palavra de Deus, a união, onde o Senhor olha para nós com alegria e diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. E nós precisamos entender, irmãos, que essa união, a união da igreja, ela vem do alto.
Porque apenas Cristo nos une. Eu aprendi isso. Apenas Cristo nos une e tudo que estiver abaixo dele nos divide. Que nós possamos pensar concordemente no Senhor e viver uma vida unida em Cristo, como igreja, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque o trabalho foi penoso, mas ele olha para o fruto do penoso trabalho e ele fica satisfeito. É a igreja. Que Deus continue falando aos corações. Graça e paz a todos.